Eu sei que você tem algum arrependimento aí dentro do seu coração e você não conta pra ninguém porque isso pode dar vergonha. Você não está sozinho nem sozinha nessa, porque arrependimentos fazem parte da vida. E a protagonista do livro de hoje conhece essa sensação melhor do que ninguém. Pois é, tem livro novo da Jane Austen chegando em Antofágica. O magnético Persuasão é tema do vídeo de hoje. Quando eu leio Jane Austen, eu tenho a impressão que ela pisca pra mim. Afinal, ela me conta segredos e pensamentos saborosos dos seus personagens. A protagonista de Persuasão é a heroína Anne Elliot, de 27 anos. Ela é filha de Sir Walter Elliot e tem duas irmãs, Mary e Elizabeth. A sua mãe faleceu. E antes da gente falar da protagonista, vamos dar uma olhadinha na sua família. Sir Walter Elliot é um snob de primeira linha. No começo do romance, a gente fica sabendo que ele está passando por dificuldades financeiras e precisa alugar a sua propriedade. Mas ele não quer qualquer locatário, não. A pessoa precisa ter nome e ser respeitada pela sociedade inglesa. Se você está pensando que essa exigência não tem nada demais, Sir Walter Elliot fica muito preocupado de estar andando lado a lado com alguém que ele julga feio. Afinal, o que os outros vão pensar? E mesmo com dificuldades financeiras, ele perde muito tempo pensando na melhor mobília para impressionar os seus convidados. Deu para entender o perfil de pessoa, né? Agora vamos às irmãs. Elizabeth parece ter herdado todo esse snobismo do pai. E Mary passa 99% do tempo reclamando. Ou ela reclama da sua saúde, ou dos filhos, ou do tempo, ou das outras pessoas. Você já conheceu alguém que parece usar a reclamação insistente para chamar atenção para si mesma? Aquela pessoa carente além da conta? Mary parece se encaixar nesse perfil. Anne Elliot, ainda bem, é a mais sensata de todas. A heroína de Persuasão é uma mulher muito inteligente, assim como outras protagonistas de Jane Austen, e ela também é muito prestativa, doce e atenciosa. Além disso, em situações difíceis, ela parece ser a única que consegue esfriar a cabeça e tomar a melhor decisão. Persuasão tem uma cena muito engraçada que me fez dar risada, mais ou menos ali na metade do livro. Uma personagem chamada Louisa sofre um acidente. Esse acidente é um pouco cômico. E Anne Elliot parece ser a única que escuta a voz da razão, enquanto todos os outros ficam meio perdidos. Eu acho fascinante essa capacidade de Jane Austen de construir camadas nas suas personagens. É muito fácil achar que a protagonista de Persuasão é só uma garota ingênua e bondosa. Só que isso é apenas um fragmento do retrato completo. Anne é muito observadora, ela tem uma inteligência iluminada e no decorrer do romance vai ganhando confiança para conseguir definitivamente pensar com a própria cabeça. O título do romance, Persuasão, tem a ver com um evento vivido pela protagonista quando ela tinha 19 anos, ou seja, anos antes do romance efetivamente começar. No passado, ela conheceu um homem chamado Frederick Wentworth. Eles se apaixonaram, mas não ficaram juntos, porque Anne se deixou convencer por uma amiga, a Lady Russell, de que ele não parecia uma boa escolha. Os romances de Jane Austen se passam em uma época em que as mulheres tinham pouquíssima autonomia. Então, um bom casamento era a maneira delas garantirem um futuro, saírem de casa e não se tornarem um fardo para os pais. Nessa época, raríssimas mulheres trabalhavam. Pois bem, Anne e Frederick seguem então as suas vidas. Anne permanece solteira e anos depois eles se reencontram. Frederick agora está bem de vida, ele enriqueceu, continua um homem de excelente caráter e tudo isso mexe com Anne Elliot. Na verdade, esse reencontro não mexe só com ela, mas com ele também. As cenas em que os dois estão sozinhos no mesmo ambiente ficam muito embaraçados com a situação, constrangidos e ao mesmo tempo felizes com a presença um do outro. Sério, gente, são algumas das melhores cenas que eu já li na literatura. Isso porque não é nem um pouco fácil nomear nem narrar as sensações que uma pessoa experimenta em uma circunstância como essa. O passado voltando à tona, a pessoa se deparando com o que ela poderia ter feito, com o que ela poderia ter sido e não foi. Arrependimento, vergonha, alívio, dúvida.
Esse romance passa por todos esses estados. Inclusive, Persuasão tem um tom mais sério do que outros romances de Jane Austen. A história tem, sim, muita ternura e também aquela ironia elegante bem própria da autora. Mas a narração e a descrição desse passado que poderia ter sido e não foi, chega a ser devastadora em algumas linhas. O influente crítico estadunidense Harold Bloom chegou a dizer que Persuasão era o romance perfeito. E quem sou eu para discordar? Porque frequentemente eu me sinto dentro desse universo que ela narra. Eu me sinto participando dos jantares, conversas e passeios nessa Inglaterra rural, onde todo mundo, sem exceção, parece estar muito preocupado com dizer e fazer a coisa certa. Poucos autores e autoras têm essa habilidade. Jane Austen me arranca da poltrona e me joga diretamente na cena. Bom, eu não quero continuar falando da história para não estragar a experiência da leitura de vocês. Eu me sinto mal quando vocês reclamam dos meus spoilers que às vezes saem sem querer. Mas Persuasão me fez pensar muito nas segundas chances que todo mundo pode ter na vida. Essa história de eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida até aqui, eu não sei se cola não. Inclusive, investigando esse assunto, eu descobri que existem várias pesquisas científicas sobre o arrependimento e um livro que foi best-seller no jornal The New York Times. O pesquisador e escritor Daniel Pink entrevistou mais de 15 mil pessoas em 105 países e para todas elas fez a seguinte pergunta: qual o maior arrependimento da sua vida? A partir dos resultados da sua pesquisa, ele escreveu um livro que em português se chama O Poder de se Arrepender: Como avaliar o passado para seguir adiante. Eu ainda não li esse livro, mas assistindo a uma entrevista do autor, eu entendi que ele identificou 4 tipos principais de arrependimento. O primeiro deles tem a ver com não ter feito no passado alguma coisa que poderia melhorar a qualidade de vida no presente. Muita gente disse que se arrependia de não ter guardado dinheiro suficiente ou então não ter se alimentado melhor e cuidado da saúde. De acordo com o autor, o segundo arrependimento tem a ver com coragem. Algumas pessoas disseram assim: no passado eu conheci um homem, uma mulher, e eu me interessei muito por essa pessoa, mas por medo não tive coragem de chamar ela para sair. Outras pessoas quiseram abrir um negócio, mas não tiveram coragem. E um terceiro grupo de pessoas desejou ter sido mais aberto, mais expansivo. São pessoas que se arrependem de não ter colocado para fora as suas opiniões e os seus pensamentos. A terceira categoria identificada pelo autor tem a ver com arrependimentos morais. Nossa, eu achei isso muito interessante. Pessoas que, em uma determinada situação, podiam escolher fazer a coisa certa ou a errada e optaram pela errada. São arrependimentos envolvendo ética. Pessoas que se envolveram em situações onde elas roubaram ou enganaram outras. E a quarta e última categoria de arrependimento tem a ver com as conexões emocionais e sociais. Essas pessoas se arrependem de não ter reatado um vínculo que foi importante. Por algum motivo, elas se distanciaram de amigos, parentes, primos, pessoas que foram muito queridas para elas. O tempo passou e elas não reataram esses laços que fizeram muita diferença na vida de cada uma delas. Eu acho toda essa pesquisa do autor bem interessante. Coloquei a entrevista que eu assisti na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar. A boa notícia é que olhar para os nossos arrependimentos é uma maneira de compreender aquilo que é importante para nós. O arrependimento não necessariamente é uma emoção ruim, ele pode nos impulsionar em novas direções. De certa forma, Anne Elliot se arrepende de ter se permitido influenciar tanto por sua amiga, Lady Russell. Anne sabe que a sua amiga sempre quis o seu melhor, mas ao longo do romance ela vai percebendo que tudo bem discordar dela, pensar com a sua própria cabeça a partir da sua visão de mundo, dos seus valores, dos seus desejos. Em Persuasão, Anne Elliot tem a chance de recomeçar. E lendo esse maravilhoso romance, eu me dei conta que todos nós temos também. A nossa edição de Persuasão acabou de entrar em pré-venda, o link está aqui na descrição do vídeo. Aproveita e pega o seu exemplar. Lembrando que na pré-venda o livro
livro custa a metade do preço, depois ele sobe e não cai mais. Persuasão vem no tamanho maior, o mesmo que Emma e Orgulho e Preconceito, os outros títulos da Jane Austen que a Antofágica publicou. Inclusive, Persuasão foi o último romance escrito pela autora. Isso explica em parte porque ele é tão bom, eu acho que ela foi melhorando a cada livro. As ilustrações coloridas e lindas são da artista Nina Horikawa. Eu acho que ela captou a delicadeza do romance, mas sem perder de vista a intensidade e o tom mais sério que caracterizam a história. Eu fiquei especialmente impressionada com as mãos desenhadas pela artista. O prefácio é da Clara Alves, escritora best-seller, autora de Conectadas. A Clara Alves escreve romances LGBTQIA+, e já foi publicada até nos Estados Unidos. Em outros vídeos, eu contei para vocês como eu sou fã dos textos de apoio que ajudam muito na experiência da leitura. Eles sempre trazem outras perspectivas de interpretação. O texto da professora da USP e pesquisadora Sandra Guardini Vasconcelos é um primor e se chama Pequeno Romance do Adeus. Nesse texto, a Sandra Guardini analisa a voz narrativa de Persuasão. Assim como em outros romances de Jane Austen, o narrador não aborrece o leitor com sermões ou passagens moralistas, mas através de sugestões e de um jeito elegante, ele mostra aquilo que ele aprova e desaprova na conduta dos personagens. A professora também conta que o romance se passa na época das guerras napoleônicas e que o enriquecimento do personagem Frederick Wentworth tem a ver com os navios que eram capturados pela Inglaterra. Nessa época, os homens que conseguiam capturar os navios inimigos ganhavam prêmios, ou seja, essa era uma maneira de enriquecer e ascender socialmente. A pesquisadora, professora de literatura e mestre em filosofia, Renata Pereira, escreve um texto sobre as representações do amor. E completando os pós-fácios, a escritora e roteirista Paula Gicovati fala um pouco da sua experiência com o livro. Ah, gente, a tradução é da Isadora Próspero, que além de excelente tradutora, é uma grande leitora de Jane Austen. Inclusive tem entrevista com ela aqui no canal, ela fala sobre tradução, o link vai aparecer aqui em cima e eu também coloquei o link na descrição do vídeo. Diversas passagens de Persuasão me emocionaram muito, em especial aquelas em que eu entrei em contato com as emoções e com os pensamentos de Anne Elliot. O livro também me fez pensar nos meus próprios arrependimentos e nas situações em que eu fui influenciada um pouco além da conta pelos outros. Mas Persuasão também me deu esperança e me fez lembrar que as segundas chances estão aí, elas existem para quem estiver disposto a recomeçar e tentar outra vez. Agora me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse ou outros romances de Jane Austen, se pretendem conhecer a autora. Me contem tudo, vamos continuar a conversa nos comentários. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!